Olá, Boa tudo bem? noite! Como é que tá? Tô bem, saudade de Menina, não vocês. aparecia vocês ao vivo para mim de jeito, por favor. Não, ai, B, ele apagou. Não aparecia vocês ao vivo para mim de jeito nenhum. No do Alex aparecia, no meu não. Não conseguia Ah, aparecer. aí eu saí Bom, e entrei de novo, deu certo. Saudade de vocês. tudo Muito bom? obrigada por ter Nós que aceitado. agradecemos. Pessoal, vocês preferem com os comentários ativos Pode ou eu deixar e você vai posso? guiando o que você quer. Uhum. Desculpa, qual que é o Pronto. seu nome? Kelly, né? Kelly, É é, Kelly. Isso. Kelly fica Uhum. mais fácil. Tá bom. Gente, deixa eu apresentar. Eu sou a Kelliane Chaves, todo mundo chama de Kelly, fundadora da Associação Pintando Sete Azul, aqui falando e representando toda a diretoria que hoje é formada por mulheres, 7 mulheres, e a gente tem uma recordação maravilhosa da presença de vocês aqui no Ceará, na nossa campanha, eu estou até com a camisa, né? Tá, que Autistas Eles linda. Crescem, que vocês vieram em 2018, em abril, fazer uma palestra para a gente, que foi maravilhosa, foi assim um divisor de água em nossas vidas. E muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente que agradece o convite. E eu queria que vocês, que nada melhor que vocês se apresentarem do que eu falar de vocês, não é isso? Ah, me apresenta hoje, filho. Você se Não. apresenta e me apresenta? Pode ser? Eu vou me apresentar e depois você se apresenta. Não quero me Ok. apresentar. Tô cansada. Bom, então tá bom. Oi, gente. Meu nome é Nicolas Brito Salles. Eu sou filho da Anitta Brito e filho do Alexander Salles. E eu sou palestrante, sou escritor, eu sou fotógrafo, e eu tenho autismo e eu tenho 21 anos de idade. E eu, quem sou eu? Você é a Anitta Brito. Pronto, tá apresentada. Sou neurocientista, mãe do Nicolas, pesquisadora em autismo, escritora, palestrante. E é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. A gente também tem um carinho muito grande por vocês. E foi muito legal ter ido palestrar com vocês. A gente também tem uma recordação muito boa, né, filho de tudo. Nós agradecemos o convite e o carinho de vocês para conosco. Pronto, e hoje o nosso caminho é aprender, nossos filhos estão Sim. crescendo, então o Nicolas é um exemplo para a gente acompanha a vida de vocês na medida do possível pela internet, e vocês têm 6 livros, é isso, Anitta, escritos? Acho que são 6 ou 7, é. Se eu não me engano, acho que são 6 ou 7, eu não lembro de cabeça. E eu acho que vocês fizeram uma linda história, contou a história da vida de vocês através desses livros. E eu queria que todo mundo conhecesse, porque eu li e realmente mudou completamente a nossa vida, a minha vida e a do meu filho. Então, eu dividi em blocos a live. Vou tentar não passar de 1 hora, porque também fica muito Tá. cansativo para o Nicolas, né? E o E Instagram deu essa cara, né? é, Postado. Então. O primeiro bloco eu coloquei assim, o diagnóstico em um livro. Eu queria Aham. que vocês falassem sobre o primeiro livro de vocês, que o título é Meu Filho Era Autista. Aham. Né? Eu queria que Uhum. vocês falassem aí pra gente. Porque essa frase é um sonho nosso, né? Dizer que era, né? Curou, né? Não é mais. E não é de cura, né? É porque quando eu escrevi isso daí, na época eu nem imaginei que, porque inclusive já chegou a dar polêmica esse nome, graças a Deus que muito pouco, ainda bem, mas deu polêmica, algumas pessoas não entenderam, teve gente que ficou chateado comigo que eu estava querendo curar o autismo, tem gente que fala, não leia esse livro porque é de uma mãe que não aceita o autismo do filho, então as pessoas entenderam errado, eu nunca imaginei que fossem entender assim, porque o Era tá em letras garrafais, justamente, mas assim, porque quando ele era pequeno, ele tinha um autismo severo, né? E aí eu falava, gente, esse menino é autista, só que ele era um autista severo, não sindrômico. Então, ele não tinha dismorfismos. O rosto dele tava tudo ali, os olhos, o nariz, a boca, tudo no lugar, a orelha do tamanho né, correto, digamos assim. Tava tudo ali dentro do que se espera de uma criança. E eu falava, ele é autista. Os médicos falavam, não, isso não é autismo, assim não é autismo não é assim, autismo não sei o que lá. Autismo grita, autista bate a cabeça na parede, autista baba, autista é feio, autista não desenvolve. Então, falavam tantas coisas, e aí, por isso que eu coloquei o era em letras garrafais. Porque assim, se autista era tudo aquilo, então, não. Agora, meu filho era autista e os médicos diziam que não era, a gente perdeu muito tempo com isso. Então, foi por isso que eu pus esse nome.
Nunca imaginei que o livro fosse fazer algum sucesso, nunca imaginei que fosse, né, causar alguma coisa nem de bem nem do mal. Eu queria levar para as pessoas sobre o que nós passamos, porque nós tínhamos muita dificuldade em encontrar em português, aqui no Brasil, sites que falassem de autismo, estudos epidemiológicos, estudos científicos que falassem de autismo, coisas sérias mesmo, que tivesse robustez, né? Então, a minha intenção foi contar para as pessoas, olha, essa aqui foi a minha trajetória com autismo. Autismo é muito mais do que estão falando por aí. E mesmo a gente sem dinheiro, né? Porque pobre de marré, marré, marré. Mesmo a gente sem ter as mãos, as melhores terapias do mundo, mesmo a gente não morando nos Estados Unidos, olha como se dá o desenvolvimento, né? Então, foi nesse sentido. E aí, nesse livro, é um romance, esse livro, com uma história fictícia, não fictícia, claro, é uma história totalmente real. Não tem nada de ficção, não tem nada inventado. Tudo aí contado vírgula por vírgula do que aconteceu, mas é contado em forma de romance. Então, tem a anamnese, que quando eu e meu marido a gente se conheceu, a gente fala bem rapidinho da gente. E aí vem quando eu fiquei grávida, o quanto que eu desejava essa gravidez, vem parto. Então, eu vou contando. E algumas coisas eu conto meio que fora de ordem, porque um assunto puxa o outro e aí acaba ficando. Quando o Nicolas tinha 7 anos, quando ele tinha 12 anos, então dá uns saltos assim, mas a história inteira se entrelaça, né? É um livro que acabou fazendo bastante sucesso, eu fiquei muito feliz com isso. Ajudou muitas famílias, mas muitas mesmo. E até hoje é o livro que a gente mais vende, sem dizer para as pessoas que a gente está vendendo cura, e sim a nossa história de vida. E a gente também conhece muita gente que não tem nada a ver com autismo, que amou o livro, justamente por ele ser um romance, por ele ser um tipo em inglês se fala novela, mas não é novela de televisão, novel, né? A narrativa, do jeito que ele é contado. Então, eu acabei conhecendo muitas pessoas que não têm nada a ver com autismo, nada a ver, que acabaram lendo o livro e adorando o livro, né? Então, ele não fala de cura, mas sim de busca por diagnóstico. E a gente já está vendo a possibilidade, já falei com o Alexandre, para trazer os livros para o Ceará, para deixar disponível lá no Benfica. Quem quiser os livros daqui uns dias, os livros estão aqui para vocês. Eu vou aproveitar, né? Que muita gente procura e a gente ainda não tem. Na palestra vocês venderam todos, nós ficamos sem, né? Aí foi. E agora eu queria falar com o Nicolas. O tema da palestra dele aqui em Fortaleza foi Tudo que eu posso ser, que também é outro livro que vocês escrevem juntos, né? Sim. Acho que as ideias é do Nicolas, mas você ajuda a organizar. Né? Exatamente. Então eu queria... foi muito linda a palestra dele, eu queria que ele falasse um pouco do Tudo que eu posso ser. E eu vou falar. Então, Tudo que eu posso ser foi um livro que eu escrevi falando um pouco sobre a minha cabeça, né? Um pouco das minhas individualidades, falando um pouco sobre mim, sobre a minha vida de autista. E aí eu aproveitei e chamei a minha mãe para ela ser a minha coautora. Então eu tive a ideia de eu escrever o capítulo 1 e ela escrever o capítulo 2, não. Ela escreveu o capítulo 1,5 e assim por diante. E aí eu escrevo 2, ela escreve o 2,5, ela escreve os capítulos meios. Por quê? Porque os capítulos dela, os capítulos meios dela, basicamente ela explica o que eu quis dizer com mais clareza e também fala mais algumas curiosidades nos capítulos dela. Então eu falo um pouco sobre mim e aí depois nos capítulos meios ela fala um pouco mais sobre mim, também algumas coisas resumidas que algumas pessoas acabam não entendendo do jeito que eu escrevo, né? Então, esses são os capítulos dela. E aí a pessoa pode ir pulando os meus capítulos, ler só os dele. Ou também podem pular os meus e ler só os dela. Ou ler o livro inteiro também. Teve gente que fez isso, teve gente que leu só os capítulos dele, pulou todos os meus, que a gente fala isso na palestra, você pode pular os meus, porque o meu é assim, ele explica, além da minha visão de mãe, explica coisas que o Nicolas quis dizer que não dá para entender. Vocês viram que ele tem ele fala, quis explicar minha cabeça, quis explicar umas individualidades. Às vezes ele usa umas palavras. Hoje a gente estava andando aqui em volta da casa, fazendo caminhada, né? E aí tinha uma centopeia. E aí eu falei assim, eu acho que esse bicho não é perigoso. Eu não sei, o papai que sabe, ele estava explicando e tal. Aí depois ele falou assim, acho que eu ensino ele a ter amor à natureza, amor aos bichinhos, evitar matar. Não sei que seja um animal peçonhento, mas fora isso, evita matar, deixa, né?
E ele tem muito carinho pela natureza. E ele fala assim, ah, não, eu gosto desses bichos, eu acho que elas são muito carismáticos. Então, a gente começou a rir, tentei explicar para ele o que seria carismático, porque o bicho não pode ser carismático, mas ele tem muito carinho, né? Porque ele não machuca a gente. Então, ele tem umas ideias que quando ele escreve, quem não convive com ele, não vai entender. Então, os capítulos, os meios servem para isso. Então, teve gente que leu só os dele, pulou todos os meus, veio lendo os meus, e depois leu o dele e o meu dele, sabe? Assim, teve gente que fez umas loucuras com o livro. É muito interessante. E, Anita, como você conseguiu, né, desde a infância, desde o diagnóstico, até agora a adolescência do Nicolas, sempre empoderar o Nicolas, dizer que ele pode, que ele é o melhor, que ele é o mais bonito, que ele é o melhor filho, que ele é o mais inteligente, né? Ele Aham. diz nas palestras. Sim. Como foi que você conseguiu dar esse empoderamento e o Nicolas hoje ser quase independente? Olha, desde pequenininha, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu sempre estudei muito, inclusive na minha defesa de doutorado foi o elogio que eu mais gostei de ouvir, porque assim, minha defesa de doutorado foi muito legal, foi muito emocionante, foi maravilhosa. Graças para a honra e glória do Senhor, meu trabalho foi muito exaltado, as pessoas falaram a importância, tudo. Mas quando a minha professora foi ler a ata final, né? Antes de ler, ela falou assim, gente, é um orgulho para mim estar aqui hoje. E a Anitta foi um desafio para mim, porque ela é fora da área. E assim, ela é curiosa, ela quer aprender. Foi o que mais me marcou na minha defesa de doutorado. De todos os elogios, esse foi o que mais me marcou, porque eu sempre fui assim. Então, eu sempre pesquisei muito, sempre fui muito estudiosa, e eu não sou muito sociável, eu não sou muito de ter amigos, ir nas casas. Eu sou Eu mais também não. retraída, o Nicolas também não. Eu sou mais retraída, eu sou mais caseira, mais estudiosa. Então, quando eu fui vendo que o Nicolas era diferente, eu fui estudando muito. E eu tive uma coisa, quando eu era pequena, eu sofri bullying, mas aí eu era muito agressiva, eu batia nas pessoas, eu não queria que o Nicolas passasse por isso. Então, eu fui empoderando o Nicolas. Eu fui falando para ele, não deixa nunca ninguém quer dizer que você é pior, né? Você é diferente porque todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos iguais de acordo com o capítulo 5º da Constituição, mas biologicamente a gente é diferente. A mamãe tem enxaqueca, o papai é mais gordinho. Então a gente foi falando coisas assim que poderiam tirar sarro da gente de algumas coisas, né? Que a gente fala assim, eu falava assim, ó, meu cabelo ele é todo pichain. Aí quiseram me colocar o apelido de urso do cabelo duro, a mamãe não ligou. Falou assim, ah, então é só. E é isso que dá mais raiva nas pessoas. Elas querem te irritar. Ah, você não presta. Fala, ah, não presto mesmo. A pessoa não tem para onde ir. Então a gente foi ensinando a ele a rebater o bullying com atitude, e não na porrada como eu fazia, porque eu não queria que ele se metesse em confusão. Eu era muito agressiva. E fui ensinando para ele o quanto ele era lindo, o quanto ele era amado, o quanto ele era desejado, que se ele fosse de outro jeito, eu também o amaria da mesma forma, que ele é o filho escolhido. Se eu tivesse que ir numa loja e tivesse escrito bebês para vender, eu ia na caixa dele. Se tivesse escrito produto com defeito, eu teria comprado aquele produto, que ele seria sempre o filho escolhido. Teve uma época que ele começou a ficar muito convencido, né, filho? Uhum, é Porque ele começou a verdade. entender, ele ficou com a autoestima alta demais. Então ele começou a entender que ele era o mais de todos. Aí eu comecei a explicar para ele o que era ser o melhor para mim e que você não pode tentar ser melhor que os outros. Então a gente entrou em outra, Exatamente. né? A gente começou a entrar em outra fase dessa explicação, né? Comecei a dizer para ele, eu comecei a mostrar para ele, por exemplo, homens bonitos. Olha o Brad Pitt, né? Ele é bonito. Quem você acha que é mais bonito, né? E aí ele falou, oh, o Brad Pitt. Eu falei, eu concordo com você, eu acho o Brad Pitt mais bonito. Então você não é o mais lindo do mundo, você é o meu filho mais lindo, né? E vai ter mães que toda mãe vai achar o seu filho mais bonito. Aí a gente vai falando assim, olha, você é o melhor nisso, mas tem gente que é melhor do que você e tudo bem. Olha, você é muito bom nisso daqui, mas tem gente que vai ser melhor, tem gente que vai ser pior. Então, a gente entrou em outra fase de ensiná-lo a ser humilde. Então, hoje ele sabe que ele pode ser tudo o que ele pode ser, e isso quer dizer que, eu sempre dou esse exemplo, o Nicolas ele tem deficiência intelectual, tem déficit de atenção, hiperatividade, um problema seríssimo de interpretação de texto e um problema seríssimo de descalculia, ele não consegue fazer cálculos matemáticos. E tem problema de coordenação motora fina e grossa, e ele é um pouco hipotônico. O Nicolas ser um excelente enfermeiro vai ser muito difícil, porque ele tem que fazer contas rápidas na cabeça de quantos miligramas ele vai dar, quantos mililitros de soro, por quantas gotas de remédio, se ele pode juntar essa droga com essa droga. Dificilmente o Nicolas seria um excelente enfermeiro.
Dificilmente o Nicolas poderia ser um cirurgião. Dificilmente. Então, ele pode ser tudo que ele pode ser, né? E tem coisa que ele não pode ser e tá tudo bem. Então, a gente ensinou isso para ele, é confiar nele e entender que tem horas que ele vai falhar, mas não porque ele é incompetente, é porque ele vai brilhar aqui. E a gente não pode brilhar em tudo. Então, se ele brilha aqui, ele não pode brilhar aqui também. E coisas do tipo, entendeu? Então, a gente vai ensinando isso para ele. E assim, teve alguma parte assim mais difícil da vida do Nicolas, que o Nicolas se sentiu super inseguro e você quase assim, você obrigou para que ele realmente superasse aquilo e ele fosse sucesso naquilo que teve alguma barra assim bem pesada que vocês conseguiram superar juntos? A escolarização, acho que foi a mais pesada de todas, porque ele não queria ficar de jeito nenhum na escola. Não tinha acordo, não tinha conversa. Então, a gente teve que ir levando aos pouquinhos, elogiando, dizendo que era necessário. Foi tudo muito assim. A gente teve que tentar muito até a gente conseguir deixá-lo na escola. Para você ter uma ideia, não tinha a Lei Brasileira de Inclusão, não tinha a Lei 12764, não tinha, o autista não era reconhecido como pessoa com deficiência, não tinha auxiliar de sala para ajudá-lo, não tinha nada. Mas tinha a Constituição, Tratado de Salamanca de Guatemala, LDB, ECA, que eu peguei tudo dessas leis e lá, se você for pegar a LBI ou a 12764, ela já é uma junção dessas leis. A 12764, a diferença é que ela coloca o autista num patamar de pessoa com deficiência, então ela é uma lei muito importante nesse sentido. Quando chega a LBI, em 2015, aí ela reconhece todos, inclusive o autista, porque em 2012 ele foi reconhecido aqui. Ou seja, a LBI, ela dita tudo isso. E quando você começa a ler tudo isso, você já vê que nos tratados que o Brasil é signatário, o Tratado de Nova York, de Guatemala, tudo mais, você vê que aquilo tudo já vem sendo dito, né? Mas tinha que ser dito de uma forma mais clara. Então, a escola foi a nossa maior batalha. E para vocês terem uma ideia, o Nicolas ficou até o 9º ano, né, do ensino fundamental 2, sem sair para o recreio. Então, que sem sair para o recreio, assim, sem se misturar no recreio. Então, ele corria e ele ia na cantina, a gente fez um acordo com a cantina. Ele corria lá, pegava o lanche dele, nem falava obrigado nem nada. A mulher já entregava, ele saía correndo e sentava no sofazinho da direção. Ele não ficava no intervalo. E lá ele ficava se balançando, ele comia e ficava assim, se balançando para frente e para trás, e fazia assim com a mão, e ficava e fazia assim. E ele ficava muito ansioso. Aí dava o sinal, ele corria para a sala de aula. Mas ele não se misturava. Até agosto, dia 13 de agosto, 16 de agosto de 2013, que foi aí sim que ele saiu para o intervalo pela primeira vez, já no 9º ano. Então a luta foi muito grande, foi diária, né? Primeiro a gente teve luta para conseguir colocá-lo na escola, depois para a escola poder entender como fazer a inclusão, depois para ensiná-lo que ele precisava estar ali, depois para ensiná-lo assim, depois ele iria sair no 3º ano, mas que ele precisava se misturar com as outras crianças para poder aprender outras coisas. E quando foi no ensino médio, foi tudo muito mais leve, porque aí ele já estava adequado, habituado, não via a hora de se formar, né? Não quis fazer faculdade, eu não vou obrigá-lo a fazer faculdade de jeito nenhum. Se quiserem falar sobre isso, a gente fala depois também, mas ele não se adequa ao sistema de ensino tradicional, né? Então, a nossa maior barra foi essa. E um dia que ele quis fazer teatro, a gente foi tentando atividades para ele, aí ele aceitou fazer teatro, ele quis, aliás, e quando a gente levou, na primeira parte, no ensaio, tinha um intervalo e voltava para a segunda parte. Quando veio no intervalo, já falou que ele não queria mais. Eu falei, não, 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 você me pediu, hoje você vai tentar mais um pouco, nós vamos vir mais 2, 3 semanas. Se você realmente não gostar, aí a gente vai ficar em casa. Fora isso, dessa vez a gente vai tentar. E quando chegou na segunda parte do ensaio, ele já amou, já quis ficar. Então, porque eu sabia que viria coisa diferente. Então, valeu a pena lutar por isso, né? Nesse dia eu me impus um pouco mais também. E você teve que, tipo, a maioria das mães, né? Eu acho que 90% das mães Uhum. esquecem da vida delas e vivem a vida do filho. Sim. Você fez doutorado, você é doutora, você escreveu vários livros, você realmente deixou de trabalhar, esqueceu sua vida com seu Uhum. marido e foram viver a vida do Nicolas? Mais ou menos, porque eu sou uma pessoa muito, como eu falei para você, eu sou muito asocial, então eu não sou uma pessoa que eu tive que assim, nossa, não consegui mais ir na manicure. Nunca fui a manicure, né? Dificilmente, para eu fazer unha é porque eu tenho um casamento, eu sou madrinha. Senão eu não vou fazer unha, entendeu?
Ah, eu nunca mais fui ao cabeleireiro. Eu não sou de cabelo. O Alexandre faz chapinha em mim às vezes, ele faz minha sobrancelha. Eu sou uma pessoa que nunca fui muito de vida social. Eu sempre fui mais ligada aos livros, né? Quando, por exemplo, eu ter show do YouTube, eu quero ir ao show do YouTube, eu vou sozinha, compro o ingresso do YouTube, eu pego o ônibus 5h30 da manhã, vou pra fila, fico sozinha na fila e vejo o show do YouTube. Nunca dependi de turma, você entendeu? Então, eu não senti uma mudança muito grande. Eu continuei trabalhando, e aí as adequações começaram a vir conforme ele foi crescendo, os sinais do autismo foram ficando mais claros e eu tinha mais aptidão para estimulá-lo do que meu marido. Porque aí, como eu estava ganhando mais que meu marido, também eu sou mais velha do que ele, então eu já estava num patamar acima, a gente tinha terminado 2 faculdades, ele ainda estava entrando na primeira, é tipo Eduardo e Mônica, sabe? Eu sou 8 anos mais velha do que Alex, então eu já estava num patamar à frente do dele. E foi bem a época que eu comecei a ganhar dinheiro dando aula. Eu comecei a ganhar bem, eu estava dando aula de inglês particular, comecei a ganhar super bem, dinheiro que eu nunca tinha visto. Eu vim de uma família de passar fome. Você leu meu livro, né? Eu catar lixo na feira, fui empregada doméstica, fui babá. Sempre lutei muito para poder ter as minhas coisas. Vendia docinho na rua. Na faculdade eu fazia lanche, vendia para as meninas o lanche. Eu pedia o que elas queriam no dia seguinte. Chegava em Jandira, já ia para o mercado, tudo. E aí eu acordava às 5 da manhã para ir à padaria pegar pão fresco e fazer o lanche para poder ir para a faculdade. Vendia bolo, vendi gesso pintado. Eu sempre me esforcei muito, assim. Então, quando eu já cheguei, comecei a chegar num patamar mais legal, eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ficar muito feliz. Porque meu salário estava muito alto na época. As pessoas ganhavam, eu estava ganhando, por exemplo, R$ 600 como professora do Estado, e não, eu ganhava R$ 560 como professora do Estado e a parcela da faculdade era 584. Então, a parcela da faculdade era mais cara do que o meu salário. Tive que pedir bolsa. E aí, conforme eu fui conseguir me formar na primeira faculdade, estava fazendo a segunda, eu consegui emprego de dar aula particular que eu estava ganhando R$ 3.600 na época. Era dinheiro a valer. Em 1998, ganhar R$ 3.000 era dinheiro, né? Então, eu estava num momento super legal da minha vida financeira, eu estava crescendo bem, e aí eu consegui abrir uma escolinha de inglês para mim, eu comecei a crescer financeiramente, né? Com 30 anos comprei meu primeiro carro, nunca tinha tido um carro na vida, né? Comecei a comprar roupa, sapato, coisa que eu não tinha, eu tinha um sapato furado, uma época só tinha aquele o tempo inteiro, então eu comecei a crescer. Só que eu não tive dúvidas de que quando eu vi que meu filho não estava evoluindo, ele precisava de mim. Eu larguei tudo. Eu já estava acostumada a passar fome, já estava acostumada a passar dificuldade. Para mim não ia fazer diferença nenhuma e não fez. Então eu abri mão da minha situação financeira. Porque eu poderia ter pego todo o dinheiro que eu estava ganhando, ter colocado ele num avião e ido para os Estados Unidos, ter procurado um tratamento milagroso, ter colocado ele com algum cuidador e falar, então, os médicos falaram que meu filho não tem jeito, nasceu autista, é um autismo severo, e eu ia tomar vinhos caros com meu marido, ia viajar e deixar ele com cuidadora. Mas eu não tive dúvida em abrir mão disso. Isso eu abri mão e não me arrependo nem um pouquinho, mas cada um é cada um. Se alguém acha que merece mais trabalhar até para poder dar o sustento do filho, tudo bem. Eu preferi largar tudo, a gente passou por muitas dificuldades depois, eu e a Alexandra, a gente teve que fechar a escolinha de inglês, e aí eu via que toda vez, aí quando ele começou a melhorar, eu falei, agora eu vou fazer meu mestrado. Aí fui fazer o mestrado. 2 anos de mestrado, o Nicolas regrediu. Entendeu? Então, assim, aí eu não fiz o doutorado, eu esperei, porque eu via que toda vez que eu parava para fazer alguma coisa para mim, ele regredia. E o tipo de autismo dele, a gente sabe hoje que é isso. Se você para de estimular, ele dá uma regredida. Agora, o meu doutorado, minha professora me ajudou demais, porque eu podia, de casa, como hoje em dia é tudo muito remoto, ela me deixou fazer todas as pesquisas em casa. Claro que eu tinha que ir lá, né, de vez em quando. No começo eu tinha que ir para fazer os meus créditos, mas eu levei o Nicolas comigo várias vezes para a USP. Aí o Alexander ia junto. Eu consegui adequar a minha vida. Foi por isso que a gente resolveu largar tudo, dar palestra gratuita, porque a gente quer ajudar as pessoas, né? Tanto que essas lives agora, tô morrendo de fome, acabei de fazer uma live com a Liliane, quero tomar um banho, tô cansada, mas eu tô aqui porque eu sei que eu vou ajudar famílias, então eu não tô chateada, eu não tô assim, gente, vocês estão... Não, eu tô muito feliz de poder ajudar alguma família. Se eu conseguir ajudar e é gratuito, vocês não estão me pagando para estar aqui. A gente está fazendo um monte de live esses tempos, gratuita, porque a gente quer ajudar as pessoas, né? Então, E a palestra de vocês vieram gratuitamente para cá gratuitamente, e vocês são exemplos mesmo a ser seguidos. Aí tem Deus muita gente abençoe. perguntando se você não é autista. Eu sou, mas eu não, assim, eu sou, mas eu sou autista leve, assim, eu tenho os meus problemas também, né?
Mas o meu é autismo de alto funcionamento com alto QI. Então, é um outro tipo de autismo, não dá para comparar com o do Nicolas, né? O meu irmão também tem um autismo de alto funcionamento com alto QI, mas ele já tem depressão, ele tem bipolaridade, ele tem outras comorbidades que eu não tenho. Eu não tenho depressão nem bipolaridade. O meu pai também tem um autismo de não é de alto funcionamento. O meu pai tem autismo leve, né? E ele é bem com os comportamentos repetitivos bem marcados e comunicação zero, 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 zero. Então é bem complicadinho ali. A minha família ela apresenta um quadro mais complicado. Entendi. E, assim, quando vocês descobriram o Nicolas terminou a faculdade de... Não, o Nicolas não terminou a faculdade. Ele está na faculdade. Não, a gente não quis colocar na faculdade porque ele não quer fazer. Ah, tá. Então, E ele como foi terminou o que ele colegial. descobriu? Como foi que ele descobriu a fotografia? Que as Você fotos que o sabe Nicolas que faz. Deixa ele contar. Então, na verdade, a fotografia foi mais inspiração assim da minha mãe, porque ela me apresentou a fotografia com as câmeras mais simples, digamos assim. E desde aquele dia eu fui gostando e me interessando cada vez mais pela fotografia. E hoje em dia eu gosto muito de fotografar paisagens, gosto muito de fotografar animais, e também gosto muito de fotografar natureza e assim por diante. E quando você foi convidado para participar do Fantástico, né, que a reportagem foi maravilhosa. E tem uma frase sua que nunca mais saiu da vida da gente, né, e de lugar nenhum. Como foi que vocês decidiram, não, eu vou participar, eu vou me expor a esse ponto, eu vou abrir realmente minha vida? E como foi para você, Nicolas, a primeira vez na TV? Não, né? Não, já era, acho que a quinta vez, se eu não me engano. Acho que era a quarta vez, eu acho. A gente participou de duas reportagens da Record. De televisão tinha sido, acho que duas da Record, uma do SBT. Acho que essa do Fantástico, se eu não me engano, foi a quarta. Depois teve outra da Record de novo, que a gente foi lá no programa da Xuxa da Record. E aí teve, assim, muitos jornais, né? Já na Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, a revista Marie Claire, revista Tua Saúde, revista, um monte de revista. O Nicolas, ele não gosta de dar entrevista. Eu também Ele não não gosto gosta, de dar né? entrevista. Não, nem eu nem ele, a gente não gosta. Só que a gente pensa o seguinte, é necessário, porque na minha época eu não encontrava nada de autismo. Você entendeu? Gostar de aparecer eu não Entendi. gosto, gostar de dar entrevista eu não gosto. Da palestra eu amo, eu gosto de dar aula, de dar palestra, mas da entrevista eu não gosto. E porque depois a gente tem que ficar manejando uma coisa que eu detesto. O Nicolas nem se expõe a isso, porque magoa muito, que são os comentários na internet. Que as pessoas vêm falar, ai, mas isso não é autismo, o autista é o meu filho aqui em casa, vem trocar a fralda do meu filho, essa desgraçada fica falando que o filho dela é autista, e xinga a gente. E aí sabe assim, quer ficar enchendo o saco? Quando a pessoa vem encher muito meu saco, quando ela começa com muita provocação, ponho nas mãos do Senhor e bloqueio, né? Então, que Deus leve, que Satanás leve, qualquer um leve, que só que saia da minha vida, porque eu não quero ficar aguentando encheção de saco. Se a pessoa vem e me procura, quer conversar, eu explico. Mas eu não fico tolerando provocação, né? E quando teve o negócio do Fantástico, teve uma que mora nos Estados Unidos que colocou um absurdo essa reportagem. Aqui nos Estados Unidos, isso teria sido vetado. Porque esse negócio de grau 1, 2 e 3 não existe. Gente, está no DSM-5, que é a Associação de Psiquiatria Americana que escreveu. Então, se ela não sabe ler, por que comenta uns absurdos desses, entendeu? Então, a gente se expõe com essas coisas Esse ano, inclusive, era até para a gente ter ido num programa, que eu nem vou falar, porque a gente não sabe como é que vai ficar, só que acabou tendo a pandemia. E a gente tinham convidado a gente para participar de um super programa aí, só que aí teve a pandemia, então foi tudo cancelado, né? Aí o Nicolas, ai, graças a Deus. Eu falei, filho, a gente não pode dar graças a Deus uma pandemia que está matando milhões de pessoas no mundo para a gente não aparecer na televisão. Pode dar graças a Deus Ele só não para queria ir. então. Mas a gente acaba aparecendo quando é necessário, né? A gente fez também para a TV Aparecida. A TV Brasil fez um documentário super bacana. Eu acho que é um dos documentários mais completos que tem, porque mostrou autista severo, moderado e leve. Foi muito legal.
Teve outra da Record também recentemente, já foram várias, acho que foram mais de 10 reportagens, assim. É que do Fantástico, né, por ser da Globo, acaba atingindo mais pessoas, né? E então, assim, nossa intenção é levar para as pessoas o seguinte: existem autismos, né? Não é um autismo só. Mostrou a Amanda é autista, é autismo de grau leve, ela já está fazendo, acho que a segunda faculdade, se já não tiver terminado essa altura do campeonato, o Nicolas não é capaz de fazer nenhuma. Então, quer dizer, eu vou ficar ressentida com a Amanda porque ela consegue fazer faculdade e meu filho não consegue, e vou dizer, aquilo não é autismo, aquilo é autismo sim, ela sabe o que ela vive, a mãe dela sabe o que vive junto com ela, só ela sabe as lutas que ela tem e as glórias que ela tem em ser uma pessoa, não é nem ser autista, em ser uma pessoa. Todo mundo tem lutas e glórias em ser um ser humano. É que o autismo dela é diferente do Nicolas, que é diferente do seu filho, que é diferente do Felipe, que é diferente do Matheus, da Isabela, da Ana Clara. Cada um vai ter um autismo diferente. Aí, assim, o Nicola também fez uma exposição, não foi? Uma exposição fotográfica. Sim, Aí fez. ele Uhum. gosta, Oi? a exposição fotográfica ele gosta, ele aceita vir expor fotos e Ele já fez palestras. algumas. Sim, eu já fiz algumas, não fiz nenhuma, não fiz muitas assim, mas eu fiz algumas. Entendi. E tem muita gente perguntando se você lembra os títulos dos seus livros, pedindo Nicolas? indicação dos seus livros. Você ou o Ah, Nicolas? Dos 6 livros, o né? primeiro que eu escrevi foi Meu Filho Era Autista. Aí ele tem na Amazon, se alguém quiser ler online, né? Aí tem que ter o Kindle. Na Amazon você tem que ter um aplicativo, né? Tem ele em português, tem em francês. A gente também tem a versão em francês, né? Depois, o segundo livro que eu escrevi foi Até a Inclusão Escolar, Um Sonho Mais Que Possível. Também está na Amazon. É um livro que, como é de 2014, ele já está um pouco obsoleto. Ele ajuda bastante a você ter uma maior consciência do que é inclusão. Mas ele não está atualizado com as novas normas de inclusão, né? Mas dá bem uma ideia de como foi feita a inclusão do Nicolas, dá exemplos de como os professores faziam, de como foi a nossa luta ali. Esse daí não tem físico, só tem na Amazon. O livro Meu Filho Era Autista pode pedir também pelo WhatsApp, que o Alexander entrega pelo correio. Depois a gente escreveu Tudo Que Eu Posso Ser, que eu escrevi junto com o Nicolas. Esse também tem físico e tem na Amazon também, que é um livro que nós escrevemos juntos. Depois eu escrevi um livro diferente. Um livro diferente é um livrinho paradidático, que agora, inclusive, o Alexander colocou como livreto no Hotmart. Então, a pessoa pode baixar o PDF dele, acho que está R$ 15 só, se eu não me engano. E é um livro bem bacana, e agora, nessa época de quarentena, é legal porque... Está por idade. E é legal nessa época de quarentena porque tem os exercícios também para fazer no fundo, e a história toda é em versinho, tal, então dá para pintar algumas coisas. Depois tem... Acho que aí vem O Direito de Ser Estranho... Não, aí vem Ivana e a Cura para o Preconceito, que o Nicolas escreveu e eu organizei. E depois tem O Direito de Ser Estranho, que foi o livro que eu escrevi junto com meu irmão, que ele conta sobre o autismo dele, né? Que é um autismo leve, mas que lotado aí de tentativa de suicídio, de não encaixamento na sociedade, de lutas, de busca louca por um diagnóstico, até que veio o diagnóstico com 40 anos de idade, praticamente. Então, são os livros que eu tenho escritos assim. E também no meu Instagram e do Nicolas tem um link que vai para 2 livretos que nós escrevemos agora nessa época de quarentena, que está R$ 10. Um é sobre 10 dicas para lidar com pessoas com autismo, para estimular a pessoa com autismo. E o outro é um livro de desfraude, que está fazendo muito sucesso. As pessoas estão adorando esse livro de desfraude. Acho que esse daí está R$ 15. É um livreto online super fácil de ler, rapidão. Em poucas horas você lê. E é bem interessante. E o Nicolas falou com quantos anos? Sempre foi verbal, o Nicolas? Estão Não, o perguntando Nicolas, aqui. não. Deixa eu te... Ele demorou muito para falar. A gente não tem certeza se ele tinha ou não tinha apraxia da fala. A gente não tem certeza porque hoje em dia eu teria que pegar um especialista em apraxia e contar tudo como é que foi o desenvolvimento do Nicolas para saber se ele tinha apraxia da fala ou não. Mas ele não tinha o menor interesse. E isso é uma questão que na apraxia da fala a criança geralmente ela demonstra interesse. Então eu não sei se ele tinha associado ao autismo essa apraxia, então ele já não demonstrava interesse, que muitos autistas acabam não tendo interesse de se comunicar verbalmente, vocalmente, né?
Ele demorou muito para falar, eu estimulava muito para ele soltar as primeiras palavrinhas, mas com 3 anos e 8 meses, que ele já falava pouco para a idade, de uma forma bem infantilizada, apesar de ser uma criança, mas não era apropriado para a idade, número de palavras, número de frases, né, a coordenação das frases, nada ele estava apropriado. Ele parou de falar, teve uma regressão muito grande, só voltou a vocalizar, a verbalizar de novo com quase 5 anos, e aí ele ficou numa fase muito ecolálica e pouco verbal mesmo de conversar, até os quase 12 anos. Aí ele começou a ter interesse por conversar. Então, o interesse do Nicolas pela fala, como conversa, como comunicação mesmo, só foi com quase 12 anos de idade. E ele gosta de live? Não, né? Não. Ele acha muito entediante, né? Uhum. Eu gostava, mas depois teve um tempo que eu comecei a ficar de saco cheio. Não vou mentir, não. Não, não é para mentir, não. É isso que a gente gosta. Gente, o Quiz Saber entrou aqui. Quem puder, entra lá entra lá no Instagram do Quiz Saber depois e se inscreve, porque tem uns quiz que eles estão fazendo também para passar agora a quarentena. É ótimo. verdade, é muito legal. Entre lá no Quiz Saber. Sim. Ótimo. Aí a nossa próxima live vem falando sobre autismo e sexualidade. Vocês teriam alguma coisa assim? Antes disso, eu queria perguntar para o Nicolas, eu queria que ele falasse para os autistas que têm a mesma idade dele aqui no Ceará e que ainda não conseguem ser tudo que eles podem ser. Que ele fale alguma coisa que inspire esses pais e esses autistas também a serem tudo que eles podem ser. Bom, o que eu tenho a dizer para os pais é que para eles nunca desistirem dos seus filhos e também dar muito amor a eles quando eles precisarem. É isso. E você já se apaixonou? Eu já, sim. Já? Algumas vezes, né? Algumas vezes já, sim. É bom ou é ruim se apaixonar? Na visão do autista. É bom e ruim ao mesmo tempo. Você fica sofrendo pensando na pessoa, mas em compensação você fica com o coração mais puro e só fica querendo fazer coisas boas. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. A definição de amor dele é ótima, gente, eu adoro. Define amor pra gente. Hã? Define amor pra gente. Eu não sei definir amor. Na verdade, eu não sei definir quase nada. Eu sou péssimo com interpretação. Mas o que é amar? Se você falar assim, amar é... O que você diria que amar é? Ter paixão. Ter paixão. Só isso. Eu acho bonito que para ele amar é você ficar com o coração mais puro. Ele já falou isso, ele falou, mãe, acho que é ficar com o coração mais puro porque você só quer fazer o bem. Que maravilha, porque ainda tem pessoas que dizem que autista não tem sentimento, né? É assim, as pessoas elas não entendem o seguinte, ó. Existem autismo. Inclusive, eu acabei de fazer um monte de stories no meu Instagram, porque as pessoas ficam me perguntando, mas como que o Nicolas chegou assim? O meu filho tem síndrome do X frágil e não chegou. Não vai chegar da mesma forma. Eles, primeiro, são 2 pessoas diferentes. Segundo, o filho dela tem uma síndrome estabelecida, que é a síndrome do X frágil, que vem com outras complicações. O Nicolas também tem outras complicações, como eu falei, TDAH, deficiência intelectual, descalculia, hipotonia, coordenação motora fina e grossa comprometida, um monte de problemas sensoriais, mas ele não tem uma síndrome estabelecida. Algumas síndromes estabelecidas, como síndrome de Rett e tudo mais, eu coloquei lá nos stories umas explicações sobre isso, né? Então, as pessoas, elas confundem, porque o cérebro de pessoas com autismo, eles funcionam de formas diferentes, não é porque é autista que vai funcionar da mesma forma. Então, tem autista que não se apaixona e nunca vai se apaixonar. Ele não tem esse mecanismo e ele tá feliz assim, ele não sofre, porque ele nem sabe o que é se apaixonar. Tem autista que realmente não sente empatia pelo outro, fala assim, mas ele pegou fogo, tá? Ele pegou fogo, tudo bem, não foi eu que peguei fogo, então por que eu vou me preocupar? E tem autista que você fala assim pra ele, nossa, ele pegou fogo, o autista faz, ai, pegou fogo, ele sente o que o outro sente. Tem autista que quer casar, quer ter uma família linda. Tem autista que não quer beijar na boca, não quer saber de transar porque tem nojo. Tem autista que é bissexual, homossexual, transexual, tetrasexual. Autista é gente. Então, o cérebro deles funciona das mais diversas formas. Tem autistas que são mais empáticos, tem autistas que são menos empáticos.
Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou super empática, mas eu sou muito racional. Então, eu sou aquela pessoa que se você me falar, ele pegou fogo, eu vou sentir e eu vou correr lá para ajudar. Você entendeu? Só que eu vou chegar, Entendi. eu não vou chegar aquela que eu vou chegar desmaiando, gritando, falando, pelo amor de Deus! Não, eu vou chegar assim, gente, afasta, afasta todo mundo, vamos pegar, chama o bombeiro. Eu vou arrumar a situação, porque eu sou muito racional. Então, as pessoas, elas acham, às vezes eu faço live com algumas mães, as mães começam a chorar e eu não choro junto. As pessoas acham que, nossa, como você não chora junto? Porque eu não consigo chorar junto naquele momento, não porque eu não estou me colocando no lugar dela, mas é o momento dela, ela está sentindo, deixa ela chorar. Aí eu vou chorar junto, ficar competindo com a mulher. Deixa ela Bacana. chorar, né? Aí eu olho para a pessoa. Então, cada um sente de uma forma as coisas. Perguntaram se o Nicolas ainda faz alguma terapia. O Nicolas, ele, a única terapia que ele fez foi uma fono, foi bem legal, e não era fono diretamente para autista, mas era uma fono que trabalhou bastante a musculatura dele, de face, né? O aparelho, todo o fonador dele, assim, era muito complicado, muito hipotônico. Então, foi mais um trabalho de musculatura, sustentação certinha, não é nem sustentação que fala, posição certinha da língua, porque ele falava assim, muito fininho, né? Pouco coordenado, então a fono ajudou nisso, né? Não era uma fono para autistas. E depois ele fez 2 anos como arte terapeuta, né? Mas também não tinha nada a ver com o autismo, porque, como eu te disse, não tinha nada para autistas, né? Naquela época. Então a gente não tinha. E em casa eu fui fazendo análise aplicada do comportamento com ele o tempo inteiro. E como foi, assim, vocês falam tudo com o Nicolas, tipo, vocês ensinam desde do certo e do errado, do sexual, do se apaixonar, pode ter um lado A e o lado B, tem o bom e tem o ruim. Vocês realmente conversam abertamente, sem pudores Sem com o Nicolas. pudores. Então Sem, dá mas uma dica pra gente que tem pudor. aham, então, o que eu falo é assim, ó, por exemplo, o sexo, ele acabou sendo colocado, principalmente, eu sou religiosa, não sei se vocês sabem, a gente é evangélico, daqui a pouco, inclusive, vai começar o nosso culto, vai ter culto online hoje, e a gente está pegando todos os nossos cultos online. Nós somos da Congregação Cristã do Brasil, que é uma igreja bem tradicional, uma igreja, né, tudo mais e tal. Mas, assim, a história do sexo, religiosamente falando, foi uma coisa que foi sendo colocado tabus, né? Então a gente vem daquela história do Adão e Eva, foi lá, comeu uma maçã e de repente teve vergonha do próprio corpo. Então é uma coisa que a gente foi vindo tabu atrás de tabu. A mulher não pode transar com ninguém, mas o homem pode transar com todo mundo. Como que o homem vai transar com todo mundo se ele não tem mulher para transar? Então ele vai ter relações homossexuais. Aí também é errado ser homossexual. Aí é errado, não sei o quê. Então tudo foi sendo colocado tabus em volta das pessoas que acabou não sendo saudável para o desenvolvimento sexual de muitas pessoas. Mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo, homens que acham que para ser homem de verdade tem que comer alguém, sabe, coisas do tipo. É homossexual, mas casa com uma mulher, mas tem homem lá fora porque senão vai ser vergonha. Então, todas essas coisas atrapalharam. Eu sempre fui muito estudiosa em relação a isso. Quando o Nicolas nasceu, eu já sabia de histórias muito bizarras de pessoas com autismo severo e sexualidade. Histórias muito duras. Da mãe ter que masturbar o filho, da mãe ter que limpar o filho quando ele ejaculava, de menina autista que apareceu grávida, ninguém sabia de quem era, e só quem ficava em casa era o pai, então ficou se dizendo que era o pai, ninguém nunca teve certeza, naquela época não tinha DNA. Eu fiquei sabendo de histórias muito bizarras, muito bizarras. Quando a gente teve o Nicolas, eu fui me preocupando com isso. Então eu decidi que eu iria falar com ele da forma mais aberta possível, sem ser chula, sem ser baixa, né? Mas explicando para ele. Então, por exemplo, hoje o que a gente mais explica para ele, ele quer casa virgem, ele escolheu casa virgem e não foi a gente que pediu. Ele e também nunca foi falado na igreja assim, olha, vocês têm que casar virgem. Nunca foi dito isso na igreja, mas ele escolheu. Então a gente diz para ele que quando ele se casar, aí às vezes a gente assiste algum filme, aparece uma cena, falou, ó, tá vendo como ele tá sendo carinhoso com ela, filho? Que legal. É assim mesmo, o papai é carinhoso comigo. Tá vendo? Você não pode ir com tudo, senão você machuca a mulher. Você tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar. A gente fala muito de sexo com ele hoje, de como será a relação sexual. Antes era assim, como é que iria se masturbar? A gente não podia pegar no pênis dele e mostrar. Então a gente falava, ó, quando você for mexer, então a gente pegava aqueles desodorante Rolon e falava, faz de conta que esse daqui é o seu pipo, né? Então a gente pegava e falava assim, ó, você vai fazendo assim para cima e para baixo. Papai, como que você faz no seu? Aí o Alexander pegava o desodorante e mostrava para ele, falava assim, ó, não pode machucar, porque se fizer assim. Então a gente foi explicando muito abertamente para ele, né? Eu falei para ele depois que ele ia ejacular. O que é ejacular? As pessoas chamam de gozar, falei para ele.
né? Gozar é o nome mais popular, mas o nome certo é ejacular. O que vai acontecer? Você vai estar ali se masturbando, tudo, aí vai começar a vir meio que um calor no seu corpo, não sei como é que você vai sentir e daqui a pouco vai sair tipo uma aguinha do seu pênis, né? Tá tudo bem se sair, você não fez xixi, aquilo ali é o seu esperma, né? Então você ejaculou. Aí ele vai sair uma aguinha, eu falei, vai sair, tipo, parece. Aí eu não queria falar gosminha para ele não ficar com nojo, você entendeu? Vai ficar parecendo um É. melzinho, alguma coisa assim. Com o tempo, isso daí vai ficar um pouquinho mais branco e tal. Mas o que você faz? Na hora você vai lá e você já vai se limpar. E eu fiquei pensando, como ele vai se limpar para ele não viciar em banho? Porque tem criança que vicia em banho. Então a gente comprou lencinhos para ele, aqueles lencinhos de bebezinho. Ó, então você vai tomar banho 2 vezes por dia, de manhã e à noite, mas durante o dia, se você sentir vontade de se masturbar, quando você ejacular, você vai limpar com esse lencinho. Então você vai se masturbar sem a coberta, por cima que é para não sujar a coberta, tira a sua bermuda aqui para não sujar a bermuda. Então a gente foi ensinando tudo para ele. E nada daquela coisa de, ai amor, fala você, não, fala eu. Não, vamos falar, a mãe e o pai. Porque se meu marido morre no meio do processo, eu tenho que continuar o trabalho. Glória a Deus, meu marido não morreu. Mas e se meu marido tivesse me largado ou morrido no meio do processo? Eu teria que continuar o trabalho. Então a gente foi sempre muito aberto com ele. Ó, o pênis do homem, ele entra na vagina, então na vulva da mulher é assim, aí o pênis do homem vem e vai entrar, não sei o que tal. Se for a primeira vez, tem que ser devagar. Pode ser que dê um certo incômodo, mas aí você recua. Tudo explicado, passo a passo, sem o menor problema. Né, Felipe? Uhum. Quando eu bati palmas, né, não foi pela escolha, foi porque eu tô vendo que o Nicolas é quem decide Ele a que vida dele, decidiu, né? exato. A gente entendeu. O Ah, muito Nicolas obrigado. é, Uhum. mesmo vocês direcionando, ele quem diz, eu vou ou não vou, eu quero ou não quero. Ele tem Uhum. esse lado assim porque o meu filho, o autismo, ele tem a pior parte do autismo, que é a intolerância. Eu não quero, acabou. Se ele acabou, não tem mais conversa, você não fala. Quando o Nicolas decide, você ainda consegue argumentar, não, é do jeito que ele quer, acabou. E aí, Nicolas, é do jeito que você quer, Consigo, porque acabou. eu também sou assim. Eu sempre fui, eu dei muito trabalho para minha mãe, porque eu sou muito ah, transtorno opositor desafiante, sabe? Então, assim, você falou, eu falo muito palavrão. Eu tenho tentado não falar palavrão, né? Tanto que existe uma suspeita de eu ter síndrome de Tourette também, porque eu fico fazendo umas vocalizaçõezinhas e eu falo muito palavrão. Tudo eu falo palavrão. Então, assim, eu tô andando, eu saio na hora. E não tem aquela coisa de. é, eu tentei quando eu. Não, eu falo. Palavrão eu falo, assim que é impossível parar. Meu pai também. Mas já tentei parar, ainda mais que sou batizada na igreja e tudo mais tal. E eu não falo por maldade. O palavrão simplesmente sai. E quando eu era pequena, minha mãe falava assim: tem que chamar de senhora. Eu olhava para a cara dela e falava assim: que é? E fazia assim, com a cara bem desafiadora, assim. Eu apanhei. Mas eu apanhei porque naquela época eu batia em criança. Minha mãe falava assim: Anitta, vem lavar a louça. Eu falava: não. Sabe? E eu era pirracenta. E quando eu cismava com uma coisa, assim, assim, não é não. Eu fui aprendendo com o tempo que as coisas não precisam ser assim. E eu consegui ensinar para o Nicolas o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. A entrevista do Fantástico, ele não queria dar, de jeito nenhum. Porque quando a Flávia Sintra entrou em contato com a gente, eu sempre acompanhei muito o trabalho dela, porque é uma repórter cadeirante que faz sempre entrevistas em sentido de inclusão. Então, eu não, nossa, todas as entrevistas dela estavam sempre a par. Ela me mandou um e-mail super fofa. Nossa, eu sou super fã de vocês, tal. Eu, Flávia Sintra, da Globo. E eu fiquei assim assustada, que ela era minha fã, né? E aí fui verificar se o e-mail era dela mesma, que eu sou super desconfiada. Ela falou, me liga no celular, tal, não sei o quê. Eu falei, Alex, será? Aí fui verificar, era o e-mail dela de verdade, né? Fui ver tudo certinho. Liguei para ela e a gente se falou. Ela falou, quero muito fazer uma reportagem com vocês. Eu falei, eu vou ter que entrar num convencimento com o Nicolas, né? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou conseguir, só me dá um tempo. E eu levei quase uma semana conversando com o Nicolas, mas é que acontece, eu não entro no embate com ele. Você entendeu? Eu não entro no embate. Eu entro na conversa, mostrando para ele, filho, deixa eu te falar uma coisa. E outra coisa, eu entro dando uma coisa super legal. Você não vai acreditar quem entrou em contato comigo hoje. A Flávia Sintra, aquela do Fantástico, que é cadeirante. Ah, sim. Nossa, ela me mandou um e-mail falando que é nosso fã. Ele, que legal. Pronto, fiz a primeira etapa. Não se fala mais nada. Aceitou, né? Aceitou. Isso. Legal,
entrar em contato com você, assim, falou para falar que é nossa fã, só isso. Passa-se horas. Nossa, mas a Flávia Sintra é uma mulher e tanto, né? Ela faz cada reportagem legal e ajuda tanta gente, né, Alex? Olha, Alexander, é verdade. O Nicolas perto. Passa, mas... Então a gente vai preparando o terreno. E aí até que cheguei e falei assim, nossa, filho, conversei com a Flávia Sintra hoje. Ela é muito sua fã, você não tá entendendo. Ele, nossa, que bacana, que honra, tal. Falei, pois é. E agora, chegando aí 2 de abril, eles querem fazer uma reportagem, né? Aí ele falou, não vou, nem vem que eu não vou aparecer. Eu falei, eu não falei ainda nem falei. Calma. Eles estão procurando. Ela já tinha decidido por ele, mas aí eu fui e falei, calma. Mas veja bem, ela vai entrevistar pessoas com autismo. Você quer que ela passe a informação verdadeira, né? Existem vários tipos de autismo, né? Aquela frase que você fala que nem todo ser humano, né, é autista, mas todo autista é ser humano. Ou você quer que ela entreviste qualquer pessoa que vai falar, o Nicolas não é autista nada. Então a gente foi conversando com ele e eu mostrei para ele a importância dele ajudar milhares de pessoas, o que ajudou, porque foram milhares de pessoas que entraram em contato dizendo que tinha uma nova esperança e a gente sempre deixando claro que cada autista é único, mas que todos, se bem estimulados, eles conseguem sim ter mais qualidade de vida. Ninguém está falando em cura aqui, nem o Nicolas é curado, né? E então ele foi entendendo a importância de dar essa reportagem até que ele fez a reportagem e ele foi um fofo com ela e correu tudo bem. Mas no dia ele não quis ver a reportagem. Você não Não, viu até As hoje, pessoas. né? Foi linda. não vi, não quero ver. Não gosto. Nicolas, você ainda faz algumas estereotipias, não é? Ah, bastante. Pior que eu faço bastante, realmente, eu não vou mentir, não. Uhum. Mas eu faço bastante principalmente quando eu tô muito ansioso ou muito feliz com alguma coisa. Uhum. Eu gosto de ficar correndo, assim, hoje em dia eu corro pouco, mas o que eu faço bastante, ainda com muita frequência, é ficar balançando e dobrar os dedos. Isso eu faço Pular muito, bastante. né? É, e pular muito também. Não, pular também não, porque eu já quebrei o pé 2 vezes. Aí eu Ah, parei de pular. porque tá Pulando, enorme, né? porque as pessoas falam assim, gente, estereotipia é para deixar, estereotipia é bom para autista. Beleza? Ótimo, obrigada pelo recado, agora vai estudar. Existem duas coisas. As estereotipias, que são legais para a pessoa com autismo se, é, Organizar. se organizar, né? Então, tudo bem essa daí. E tem o transtorno do movimento estereotipado, que é aquele que traz lesão para a pessoa. Esse transtorno do movimento estereotipado, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque esse daí machuca. A live vai derrubar, né? Você ligou e desligou de novo, porque ela vai derrubar. A gente tem que dar um recado final aqui, ó. Não. Vai Já apareceu para você? já, 7h59. Clica aí no ao vivo. Então Você tá vamos escrito nos ao vivo aí para você? despedir. Clica aí Tá na. ao vivo, mas Mas se você clicar não no aparece. onde está escrito ao vivo, não aparece quantos minutos? Se você Não. clicar na palavra ao vivo. 54. 54. Acho que tem mais 6 minutos. Então, só para resumir, o transtorno do movimento estereotipado, ele causa lesão. E quando causa lesão, não é interessante, porque você vai trazer problema de cartilagem, de osso, de pele, uma série de coisas que você vai trazer transtornos. Então, existe as estereotipias e o transtorno do movimento estereotipado, que é o que causa lesão. Então, a gente foi tirando do Nicolas, ele tem estereotipia, tudo bem, só que agora na quarentena está muito mais forte. Então a gente está tendo que se ocupar com ele bastante, porque ele chegou a ter tontura e tremedeira antes de ontem, de tanto que ele gastou energia fazendo estereotipia, porque é bem forte mesmo a estereotipia dele. E eu queria agradecer novamente. Sou fã de vocês, acompanho a vida de vocês. De vez em quando Obrigada. perturbo o Alex para falar com vocês dois. Pode perturbar. E eu queria que vocês deixassem a mensagem final, Nicolas, para todos os autistas e a Anitta para as mães. O que vocês deixariam de ensinamento para a gente nessa noite de hoje tão grandiosa e tão maravilhosa? Primeiro, Deus abençoe a todos vocês. Obrigada por estarem aqui. Desculpa meu jeito meio direto, eu sou meio diretinha e tem gente que não gosta, eu peço Maravilhoso. perdão, mas só sei ser assim. Pedir para as mães entenderem que cada autismo é único. Coloquei lá nos meus stories hoje, inclusive, coloquei agora há pouco, falando sobre autismo sindrômico. Quem puder dar uma olhada, dá uma olhada. Entender que o seu filho ele é único, ele merece ser amado, desejado. Foi o que eu falei, se eu tivesse que comprar o Nicolas, eu teria comprado exatamente esse bebê aqui. Não teria comprado outro de jeito nenhum.
E na minha barriga veio exatamente, se transformou ali, o espermatozoide foi certinho no óvulo certinho. Eu não trocaria o Nicolas por nada desse mundo, nem que tivesse o autismo mais grave do mundo. Esse é o meu filho, é ele que eu amo e vou lutar todos os dias para que ele seja feliz. Que nós Muito bem, amamos ele ótima também. resposta. E nós amamos seu filho também, tanto quanto você. Obrigado. Qual é a sua mensagem final, filho? Bom, queria dizer para vocês que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. É isso. Para finalizar, quando cair, Nicolas, assim, por que que essa frase te toca tanto? Só para a gente falar nos últimos minutos, para fazer efeito também na vida de outros autistas. Tá. É porque ela é muito importante para explicar que o autista também é ser humano e que nem todo ser humano é autista e deficiente. Você ainda joga muito videogame? Hã? Tu ainda joga muito videogame? Sim, jogo. Super Mario. Sim, continua até hoje. E as receitas? Parou de aprender as coisas da cozinha? Não, inclusive eu vou fazer amanhã uma receita deliciosa que a minha mãe me disse que a gente vai fazer, que a gente já fez inclusive, mas eu vou fazer de novo porque eu amei, Que é o cinnamon roll, que né? é o cinnamon roll, Tá no é YouTube também a verdade. receita, a gente fez a semana retrasada e ele me ajudou a fazer todo. Aí eu só amassei para ele, porque tem que ter uma coordenação para amassar, e ele ainda tá aprendendo. A gente vai fazer amanhã pão de canela e pão de coco. É isso aí. E nessa caminhada, Anitta, só para finalizar os últimos minutos, ainda temos muita mãe insegura com a adolescência, principalmente as mães que não têm o pai, né? Vocês, o Nicolas tem o pai, tem a mãe, tem muitos que só têm a mãe. Para acabar essa insegurança delas, assim, uma frase, alguma colocação sua que faça com que elas não desistem, que elas continuem, que elas sigam. Eu acho muito melhor eu estar sozinha do que estar com um peso morto do meu lado, porque eu já tenho meu filho para cuidar. Aí tá com uma pessoa do meu lado que não vai ajudar, então tchau, vai com Deus, te Isso é verdade. perdoo, vai lá, que Deus te carregue, mas eu preciso de espaço para cuidar do meu filho, de saúde mental. Então, antes só do que uma acompanhada, já dizia minha vovó, minha bisavó e minha tataravó, né? Se você não tá com um cara, eu sei que às vezes a gente precisa de sexo, de beijo, de abraço, uma pessoa ali do lado para dividir, mas se essa pessoa não é capaz disso, para que eu quero ela do meu lado? Para me atrapalhar? Não, né? Então é melhor mesmo que ela esteja distante. Concentre na felicidade do seu filho, que o seu filho sendo feliz, você vai ser feliz. E aí você sendo feliz, você depois vai ter mais tempo, conforme ele for desenvolvendo, de arrumar alguém para você dar um beijo aí, de vez em quando. E quando o Nicolas começar a namorar, ele vai deixar assim público para a gente saber ou não? Ele vai proteger a namorada dele. Se bem que ele Olha, vai namorar para casar, né, Nicolas? é verdade. Ele vai namorar para casar, Sim, isso vai depender muito. Se ela quiser se ela quiser ter Expor. se ela quiser, obrigado, se ela quiser se expor ao público, ela vai poder sim, a hora que ela quiser, mas se ela não quiser, eu também não vou fazer a menor questão. Se for melhor. Deus abençoe vocês. Muito Amém. obrigada. Vocês nos ensinaram muito. Até a Obrigada. próxima. Quando passar tudo isso, vocês voltam aqui para o Ceará, que vai estar mais seguro, viu, Nicolas? Prometo. Deus abençoe, gente. Obrigada. Obrigada, foi maravilhoso. Eu vou deixar para o culto. A gente vai orar por vocês. Eu Orem por nós preciso. também. Tchau. Vocês estão nas minhas orações. Obrigada, Amém. beijo. Tchau. Tchau.